Jesus, ao contar suas parábolas, ele contou uma que nós conhecemos como a parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear, e quando ele semeia aquela semente sobre 4 tipos de solos diferentes. E hoje eu queria compartilhar sobre um terreno em específico, que foi a semente que foi lançada em solo rochoso. A palavra de Deus diz que aquela planta ela nasce rapidamente, porém quando vem o sol queima, porque ela não tinha uma raiz profunda. E quando os discípulos chegaram em casa, eles perguntaram para Jesus o que aquela parábola significava. E Jesus começa a explicar para eles dizendo que a semente era a palavra e os solos eram os tipos de coração que recebiam a palavra. E essa segunda semente que foi lançada sobre a rocha, Jesus diz que são as pessoas que recebem com alegria a palavra, porém quando vêm as dificuldades e os problemas e as perseguições, logo abandonam a fé. Nós vivemos num mundo de dificuldades, de problemas e de muitas aflições. Nós passamos por angústias e por momentos de tristeza. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. E as aflições também, elas vêm sobre os justos e sobre os injustos. Muitos cristãos têm passado por lutas dentro do seu casamento, lutas e dificuldades financeiras, problemas no trabalho, e muitos têm desanimado da fé. Muitos têm se sentido indignos e incapazes de continuar caminhando na presença de Deus, porque não conseguem vencer alguns pecados, porque têm encontrado muitas dificuldades de caminhar na presença de Deus. Mas será que abandonar a fé é o melhor caminho? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre esse assunto. Deus Santo do céu desceu, esperança encheu os nossos corações. Jesus. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez a melhor definição bíblica que nós encontramos para a fé, ela se encontra em Hebreus capítulo 11, onde o escritor vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela tem uma aplicação na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela tem uma aplicação no passado, porque nós não vimos Cristo sendo crucificado. Nós não vimos o seu sangue sendo derramado e nem vimos os nossos pecados sendo perdoados, nós sendo purificados pelo sangue de Jesus. Nós não vimos a sua ressurreição ao 3º dia, nos concedendo a graça da vida eterna, mas nós temos completa convicção de que essas coisas aconteceram. Ela tem uma aplicação também na nossa vida hoje, no presente. Muitas pessoas têm perdido a fé porque encontram dificuldades de caminhar aqui nesse mundo. Mas a fé, ela opera justamente aí, quando nós passamos por todos os tipos de dificuldades e aflições e continuamos confiando em Deus. Muitas pessoas acreditam que ter fé é não duvidar em momento nenhum. Porém, a fé não é isso. A fé é justamente em meio às dúvidas e os momentos de dificuldades, nós continuarmos confiando em Deus. Um dos textos que mais falam ao meu coração é um texto de João capítulo 10, onde Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Quando eu leio esse texto, ele traz um refrigério muito grande para a minha alma, porque eu entendo justamente isso, que eu sou apenas uma ovelha na presença de Deus, e que é Ele que tem me conduzido em todas as coisas, e é Ele que me guarda de todo mal. Quando uma ovelha está ali se alimentando, está bebendo água, ela não vê quando o lobo está espreitando e se aproximando para atacá-la, porém o seu pastor está sempre atento e o guarda e livra de todo mal.
É assim também na nossa vida. Muitas pessoas têm se sentido completamente desanimadas e fracas por se acharem indignas e incapazes. Mas é importante que a gente entenda que todos os servos de Deus em toda a história também se sentiram incapazes e também se sentiram fracos e indignos de caminhar na presença de Deus. A maioria dos servos de Deus, que são conhecidos como homens de fé, tiveram grandes momentos de dúvida, de aflição e muitos até parecem ter beirado a depressão. Irmãos, que nós possamos entender, que nós possamos caminhar pela fé, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus. Um ensinamento que nós aprendemos com o apóstolo Pedro, que foi um homem de fé também e que passou por dificuldades. A palavra de Deus diz que Pedro, ele nega a Jesus por 3 vezes. Depois disso, ele sai e chora amargamente. Com certeza aquele momento de Pedro foi um momento de grande angústia, um momento que vieram dúvidas à sua mente, momento que ele pensou que talvez não seria mais um discípulo, que não seria um escolhido, mas ele ouviu a voz de Cristo, Cristo foi até ele e trouxe esperança ao seu coração. E depois que ele aprendeu aquele ensinamento, e ele escreve a sua primeira carta no capítulo 5, para pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que um dia ele passou e que nós também passamos hoje. E ele vai escrever dizendo: humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. Apresentai diante dele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. O apóstolo Pedro, ele traz um ensinamento para nós de como nós devemos agir nos momentos que nós nos sentimos incapazes de caminhar. Ele vai dizer: humilhai-vos diante de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Irmão, sempre foi assim com todos os servos de Deus. Quando se sentiram indignos e incapazes, eles se humilharam diante de Deus e a graça de Deus veio até eles e os conservou fiéis até o fim. Não vai ser diferente na nossa vida. Que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor e lançar diante dele todas as nossas ansiedades. E é interessante que o apóstolo Pedro ainda continua dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Essa palavra sóbrio quer dizer justamente sobriedade, essa capacidade que nós temos de raciocinar e de ter perspectiva das coisas. O que o apóstolo Pedro estava querendo dizer é que no momento da aflição, no momento da angústia e da provação, nós somos inclinados a perder a nossa sobriedade. E muitas pessoas, quando passam por dificuldades e por problemas, elas acabam perdendo a sua sobriedade. E uma pessoa que não está sóbria, a mente dela acaba se tornando um terreno fértil para que o inimigo possa bradar como um leão. Mas que nós possamos, irmãos, perseverar na presença de Deus, que nós possamos continuar caminhando na presença de Deus sem desanimar. É isso que o Senhor espera de nós. A fé também tem uma aplicação para o futuro. A palavra de Deus diz que Cristo em breve voltará. Jesus, ele reunido ali no último dia antes dele ser entregue à morte com seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar o lugar. E quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muitas pessoas já não acreditam mais que Cristo virá. Muitas pessoas perderam essa esperança, mas que nós possamos entender que em breve Cristo se manifestará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e rasgará os céus e todo o olho verá e todos contemplarão a sua glória. Aquele que foi crucificado, ultrajado, cuspido e rejeitado por todos vai ser contemplado por todos e todos olharão e o verão como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aqueles que estiveram na presença dele e que perseveraram até o fim entrarão pelas portas da salvação. A palavra de Deus diz que lá não haverá morte,
nem pranto, nem dor, porque todas as coisas já terão passado. No dia em que Cristo vier, ou que nós tombarmos nessa terra, aí sim, nós vamos poder baixar as nossas armas, nós vamos poder baixar o nosso escudo e baixar a espada, assim como um soldado que volta da guerra, nós vamos nos apresentar diante do nosso Senhor e vamos receber o descanso de tanto tempo de aflição nesse mundo. Nesse mundo, enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições e por dificuldades, mas que possamos entender que Cristo venceu o mundo. Essa semana, enquanto eu estava meditando sobre esse assunto, sobre o tanto de pessoas que têm abandonado a fé, que têm desanimado, e quantas pessoas têm dificuldade de entender no momento da aflição que Cristo está caminhando do seu lado, me veio à mente um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, onde um profeta chamado Eliseu, ele estava sendo ali perseguido e veio um exército para o prendê-lo, e o seu moço, o seu servo, sai até ali fora e vê aquele exército ali fora, e ele volta desesperado falando para o seu Senhor, dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer agora? E aí então Eliseu estava tranquilo ali, ele estava tendo uma visão que o seu servo não estava tendo. Então ele ora a Deus pedindo para que Deus pudesse abrir os olhos daquele servo dele. E naquele momento os olhos dele se abriram e havia um grande exército de Deus ali a favor de Eliseu. E Geazi entendeu que o exército que estava a favor de Eliseu era mais numeroso do que o exército que estava contra Eliseu. Nós possamos entender que aquele que é por nós é mais poderoso do que aquele que está contra nós. Nós vivemos num mundo tenebroso, cheio de injustiças, cheio de pecado. Nós temos contra nós um sistema completamente corrupto, completamente corrompido, que nos leva para distante de Deus, mas que nós possamos também entender que o nosso Deus é mais poderoso e nos dará a vitória. Basta nós nos humilharmos na sua presença. Se humilhe na presença de Deus, não desanime da fé, persevere até o fim, que em breve o véu será retirado e nós poderemos ver todas as coisas como elas realmente são. Que Deus abençoe a sua vida e você possa continuar caminhando na presença do Senhor. Deus Santo do céu desceu, esperança encheu os nossos corações.